Jornalista português, argumentista, romancista, ensaísta e poeta. Nasceu no Porto em 1950. E da poetisa Sofia de Melo Brainer e do advogado e jornalista Francisco de Sousa Tavares. Northern lights come out at night on the edge of a quiet forest. But the heart of the South is far from quiet. The streets fill with a chorus of a song that plays all night and day with that music city sound. It can't be denied that Southern high society's all around. Don't matter if it's nighttime, daytime, it's playtime down by the white line. When the beats are shred, keep turning head. Entrevista com Miguel Sousa Tavares, em que vamos conhecer um pouco do percurso, o seu perfil, desde as origens, desde que passou sendo advogado, a sua vida literária e como jornalista, e naturalmente também falar do seu comentário que tem há muitos anos, e o seu portista, entre outras coisas. Começando a falar de si pela sua mãe, como foi e é ser filho de Sofia? Um estatuto privilegiado? Eu não sou filho da Sofia, sou filho da minha mãe. São coisas diferentes. Ou seja, eu não sou filho da figura pública, sou filho da figura privada, que era a minha mãe. E essa parte é uma parte reservada. A parte de ser filho de uma figura pública foi ter uma relação privilegiada com a escrita dela, com aquilo que são as raízes da escrita dela. E foi de Sofia que herdou o gosto pela escrita, e no ano antes de falecer, a mãe pôde ler o seu primeiro best-seller. Leu parte dele, porque não estava todo escrito, nem chegava a meio, e portanto só leu parte dele. Se herdei dela o gosto por escrever, não faço ideia. Só sei que o gosto por escrever me vem desde muito longe. Revelou-se na escola, não é? Desde a instrução primária, nas redações. Agora, se herdei genes para isso ou não faço ideia. Mas sente ter beneficiado do estilo, até dos conselhos de toda... Minha mãe era poetisa, nunca escrevi poesia. Eu sou romancista, ela nunca escreveu romance. A única coisa que temos em comum literariamente é que ambos escrevemos livros infantis, mais nada. E pensa num futuro até poder fazer essa diferença, também poder escolher fazer poesia, não. Ou não está? Já tentei, não sou capaz. Já do pai, seguiu os passos de advogado durante uma dúzia de anos. Voltaria a repetir essa experiência? A advocacia teve duas partes. Teve a parte tribunal, que foi aquilo que me fez ser advogado e que eu gostava muito. E depois teve a parte burocrática, que eu detestei, pura e simplesmente. Detestei da papelada das conservatórias, dos registros, isto, daquilo, que essa parte eu odiei. A parte de tribunal, a parte de defender uma causa, defender alguém, defender uma questão, isso foi a parte boa. E como é que diferencia a justiça portuguesa nesses anos 70, 80, do século passado e atualmente? Do século passado. Isso é coisa que nunca muda, é a justiça. O nosso sistema judicial, o espírito judicial, o espírito coimbrão da justiça portuguesa, eu acho que está inabalável desde o Marquês de Pombal, é exatamente o mesmo. Ouça, tudo pode mudar em Portugal, tudo. A última coisa a mudar é a justiça. No sistema, no contexto de sistema mental de funcionamento da justiça. Agora, veja-se, por exemplo, temos a acusação do processo Marquês, José Sócrates, 4.100 páginas. Isto é uma coisa de dementes, de loucos dementes. 4.100 páginas é a receita garantida para que nunca mais se faça justiça, nunca mais se faça o julgamento, nunca mais acabe o julgamento. Portanto, a nossa justiça continua com os seus piores defeitos, que é adjetiva, não é substantiva, visa dar protagonismo àquilo que são oficiais da justiça e não àquilo que é a substância das coisas, que é fazer justiça. E isso, em grande parte, foi aquilo que me levou a desistir, quando eu percebi que
Eu tinha ido para advogado porque eu gostava de fazer julgamentos e a coisa que o juiz mais detesta é fazer um julgamento. E eu fartei-me disso, fartei-me dos adiamentos sucessivos, da má vontade dos juízes contra os advogados que queriam forçar julgamentos, que era o meu caso, e fui-me embora. E nada mudou do essencial, só para pior. Jogando com as palavras, nós temos muito direito torto, não é? Muito de direito e de forma comercial. Temos muito formalismo, temos muito excelentíssimo, temos muito meritíssimo, temos muita... Eu nunca consegui perceber, por exemplo, porque é que eu entrava no tribunal e os juízes tinham que estar sentados num pedestal acima de mim, e o Ministério Público a meio pedestal acima de mim, quer dizer, quando, afinal de contas, quer dizer, é tudo seres humanos, cada um nas suas funções, e o que se tratava era de fazer justiça, não era de impor respeito. Depois disso, como surgiu o jornalismo que exerces, então? Não surgiu depois, eu comecei a fazer jornalismo. Eu fiz o estágio como jornalista e o estágio como advogado ao mesmo tempo. E durante 16 ou 17 anos acumulei as duas coisas com grande sacrifício da minha vida pessoal e familiar, porque eu acho que graças hoje em dia, quando se discute de horários de 35 horas, nesses 17 anos eu acho que nunca tive menos que 70 horas por semana. E todos os fins de semana nós estávamos a trabalhar, porque eu tinha duas profissões e tinha que ter, inclusivamente, não apenas porque gostava, mas porque disso dependia a minha sobrevivência. Muito cedo tive que sustentar 2 filhos e, portanto, eu tinha que fazer os 2 trabalhos e fiz conciliando. Portanto, o meu grande luxo foi, a certa altura, poder escolher, em termos financeiros, e ter largado a advocacia para ser jornalista. E nas diversas funções que desempenhou e programas que apresentou, aquela em que se revê mais ele comentador político, dado que exerce esse papel desde o ano 2000? Não, meu caro amigo, eu fui um grande repórter da RTP e dirigi durante 10 anos uma revista chamada Grande Reportagem. E tenho a pretensão de ter marcado uma geração de jornalismo, sobretudo de grandes repórteres. Acho que ainda hoje, desculpe-me a imodéstia, se olhar para a Grande Reportagem, você não tem nada de parecido que se aproxima ao nível editorial em Portugal. Eu dirigi aquela coisa durante 10 anos e quando eu digo que não há nada de parecido, não é apenas do ponto de vista editorial, da categoria dos textos, disso. É, por exemplo, o que nós fizemos pela fotografia, que foi imenso. Eu acho que eu criei uma escola, não de fotógrafos de reportagem, mas de leitores de fotografia de reportagem, que não existia antes. Criei uma escola de jornalismo de viagem que não havia antes, havia jornalismo turístico, não tem nada a ver com isso. E portanto, isso para mim, quer dizer, o comentário político é uma coisa que vem muito mais tarde. Quando eu chego ao comentário político, eu já tenho alguns 20 ou mais anos de repórter e de jornalismo a sério. Noto, talvez, não sei se alguma saudade ao falar desse tempo de dirigir a revista, a Grande Reportagem. Se surgisse outra hipótese do género, aceitaria? Gostaria de voltar a ter essa experiência? Hoje em dia é muito difícil, porque com o aparecimento das redes sociais e cada vez mais com a deslocação de leitores para as redes sociais e de anunciantes para as redes sociais, é muito difícil você manter um projeto editorial independente e de categoria que seja sustentável financeiramente. Agora, se aparecesse qualquer coisa de semelhante, eu poderia eventualmente considerar isso, desde que à partida eu soubesse que não tinha que arriscar ali a bolsa e a vida, apenas a vida. E qual é, assim, por exemplo, aquela grande entrevista ou grande reportagem, loco, a investigação que gostaria de fazer e que ainda não fez?
Gostava de ir à Coreia do Norte. Coreia do Norte. Sem medo, sem... Sim, gostava de ir para ver, exatamente. E fazer reportagem. E ver O que é que como esperava ela- encontrar além daquilo que nos é feito chegar? Exatamente. Voltando rapidamente ainda ao comentário televisivo, são já 17 anos, qual foi para si o facto mais difícil de argumentar e, se pudermos dizer, entre aspas, o mais fácil? Mas em relação a quê? De todo o comentário de situações, não é? A nível nacional, internacional, aquilo que lhe gostou mais até pelos princípios e passou O que lá é mais aquilo. fácil de argumentar? Bem, eu não sei responder a isso, quer dizer, depende daquilo que estamos a falar, não é? De cada situação tem os seus factos diferentes, cada facto tem a sua argumentação diferente. Para nos situarmos no presente, para mim é fácil no sentido que é evidente que o atual governo se portou miseravelmente na história dos incêndios. O primeiro-ministro nunca teve a noção da dimensão do que estava em causa, que ali funcionou o taticismo político e não a substância daquilo que é importante. Por exemplo, isso para mim é fácil, é evidente. Recuando em 98, não sei se na altura terá dito, isto depois do que se pode pesquisar, não é, da internet, qual foi o motivo de ter recusado a ser diretor-geral da RTP? Podemos saber? Bom, porque eu tinha uma vida agradável, porque eu tinha começado a escrever e a publicar. Estava na calha para escrever um romance, já a pensar nele, e porque eu conhecia bem a RTP, eu tive 10 anos na RTP e eu sabia que o cargo de diretor-geral da RTP ia ser 99% de burocracia e 1% de criatividade, e eu não queria isso. Portanto, não está arrependido e voltarei a não aceitar. Down coming out of Broadway. Oh my Lord, you can't stand for it. Spinning gold-plated wheels. Get me to finest field, LA high heels, and all that set feel. Southern life. Yeah, the Southern life. Nesse mesmo ano, oposto à regionalização administrativa do país, continua a defender o não? Porquê? Com certeza que sim. Olha, está aí a história da Catalunha para mostrar que não tinha razão. Imagino que nós agora tínhamos aqui problemas como as autonomias regionais como a da Catalunha. Imagino, eu acho muita graça quando vejo o Bloco de Esquerda e o PCP, o Bloco de Esquerda, sobretudo a esquerda Gambrinhos, a esquerda Lux, a apoiar a independência da Catalunha. Mas se fosse a independência da Madeira com o Alberto João Jardim, ele já não apoiava. E o problema é que você, quando faz a regionalização, você abriu a caixa de Pandora. Não sabe se quem sai de lá a querer ser autónomo, se é alguém que o merece, se é alguém que tem história, se é alguém que pura e simplesmente quer tirar partido da situação. Sente ser um jornalista e o fazedor de opinião controverso na sua liberdade, em que medida é que isso interfere na maneira de pensar, escrever ou falar? Não interfere nada, eu sinto que sim, ainda bem que sou controverso, porque há pessoas que fazem opinião há 30 anos e não criaram um único inimigo. E eu acho que eles passaram ao lado daquilo que é a função do comentário. Mas confere-lhe mais responsabilidade, por exemplo, ao dizer que tem muita crítica, não é? Muitos críticos negativos a nível literário. Não dá mais responsabilidade, nem mais nem menos. Quer dizer, eu acho é que você, quando faz comentário político, você não está a jogar a feijões, está a jogar com coisas sérias, que já sabe que vai criar inimigos, faz parte do jogo. Aquilo que eu não percebo é as pessoas que supostamente têm opinião e fazem um exercício brutal para nunca terem uma opinião contra ninguém, nem a favor de ninguém. Andam ali entre os pingos da chuva, não vale a pena, não são comentadores, são malabaristas. Em 20 anos de criação literária, de 94 a 2014, contabiliza 14 obras da sua autoria. Tem todas a mesma importância e o mesmo sentimento para si, ou evidencia algum neste processo? Não, com certeza que não tem todos a mesma importância. Cada um foi importante no momento em que foi produzido, no momento em que eu resolvi escrever e publicar, mas não têm todos a mesma importância. Agora, isso é o tipo de coisa que só quem está de fora e analisa a obra é que pode perceber bem. Aliás, eu já li
ocasião de ler um ou dois, também não tantos, estudos sobre a minha obra, onde eu aprendi muitíssimo sobre a minha obra, que eu não sabia e nem sequer tinha pensado nisso. E há algum livro que se escreveria diferente daquilo que, depois de reler, que acha que está totalmente já desatualizado em 2 décadas? Porque há muita coisa que, de facto... Talvez o primeiro, que é um livro sobre a reportagem no deserto, talvez. O título do seu último livro tem um sentido filosófico. Qual a razão de não se encontrar o que se procura? Considera que é mesmo assim? Eu considero que quando nós vamos à procura de qualquer coisa com uma ideia fixa daquilo que queremos encontrar, nós de facto não estamos nem a viajar, nem estamos a deixar-nos levar pela vida, estamos à procura que as coisas coincidam com uma ideia pré-fabricada que temos, e que isso é um erro. E, portanto, a frase completa é: não se encontra o que se procura, encontra-se o que se encontra. E eu acho que essa, de facto, é um bocado filosófico, mas é a maneira de encarar as coisas. Está a ser o escritor homenageado pela Escritaria 2017. Como é que assume este tributo, em 10 anos de edição, nesta particularidade? Podemos interpretá-lo como um desejo e um desafio a que volte a publicar um livro, 3 anos depois do seu último? Será aqui uma missiva, não é? Esta forma de... Não são as homenagens que determinam o que é que a gente vai escrever. Não. Eu tomo isto com muito orgulho, com muito carinho, porque acho que as pessoas têm sido muito carinhosas comigo aqui em Penafiel, mas apenas como um reconhecimento dos leitores para comigo. E não é um mandato, é um reconhecimento, que é uma coisa diferente. Southern lights, yeah, the southern lights. Give me a big old home where the buffalo roam, out in the heart of Franklin. Try to earn your spot, get to the top on the outside. Por último, e não em último, este ano o Futebol Clube do Porto tem tudo para ser campeão. E tem finalmente um capitão que rima com Conceição. O que tem a dizer? Olha, eu tenho a dizer o mesmo que eu escrevi na altura, que é assim: eu não tenho... Eu gostaria que tivesse sido outro treinador do Porto, porque eu acho que o Porto, depois de 4 anos sem ganhar absolutamente nada, precisava de alguém que tivesse uma experiência de vitória. E o Conceição não tem. Falhou 5 clubes em Portugal até acertar finalmente em França, mas nunca conquistou um único título. E eu gostava que o Porto tivesse um treinador que tivesse conquistado títulos. Dito isto, o Conceição tem provado bem, e o único senão em relação a ele que eu tenho medo, e esta história do Casilhas mostra, é que ele não seja às vezes completamente equilibrado e que tenha uns rompantes e umas birras e umas atitudes para mostrar a autoridade, que é o ponto fraco dele, em minha opinião. Agora que o Porto está irreconhecível para melhor, sem dúvida. E refere-se a essa questão recente do guarda-redes, por exemplo, na Liga dos Campeões, e agora voltar. Sim. Acho que não é preciso tirar um curso de treinador daqueles que se tiram no verão em 3 etapas, para perceber que, por melhor que seja, por mais promissor que seja um jovem guarda-redes, não se vai estreá-lo num jogo da Liga dos Campeões fora de casa, num jogo de uma enorme responsabilidade. Acho que isso está nos livros, eles devem aprender isso na primeira aula do curso. E eu sei que se passou o mesmo com o treinador do Benfica, mas são erros, pronto, e eu acho que eu teria ficado bem ao Conceição dizer: olha, falhei, enganei-me, foi uma aposta falhada. Mas também é preciso que houvesse um jornalista, passa a expressão, com tomates para lhe perguntar, e não houve. Mas tem o mérito de conseguir uma equipa morta, não é? Sim, claro. Fazer ressuscitar um Brahim. Isso é verdade. Suscitou uma equipa e pô-la a jogar e foi buscar os gajos que tínhamos emprestados. Exato. Há muitos anos que eu dizia que era o que devíamos ir buscar. Acabou-se o ciclo do ano passado, que o Futebol Clube do Porto era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graças a Deus isso acabou. Where shine meets fit, writing #1 hits, always on the go. If you love this town, just look around and tell everyone you know. Don't matter if it's nighttime or daytime, it's playtime down by the water line, where the kids are shed, keep turning head to the sound of the night. Eu, imóvel, o lugar que eu preciso designar
mas sei tirar-vos olhos de mim. Era uma gestinha imponente, estirado por baixo de um loureiro, enquanto Pedro se encaminhava para nós. Dava-se de fadiga, pois não parava de ervar. Compreendia-se que lhe apeteceria sedentar-se na nossa fonte. Parava em nós, agitava as orelhas para espantar as moscas e nunca mais tiraria os olhos. Oh my lord, you can't stand for spinning gold-plated